Olá, tudo bem? Nesse vídeo de Excel intermediário, vamos ver como consolidar dados de várias planilhas. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Neste vídeo eu vou usar este arquivo e se você quiser baixá-lo para acompanhar, o link para download está na descrição deste vídeo. Esse arquivo tem 3 planilhas, matriz, que é essa daqui, filial 1, que é uma outra planilha com a mesma estrutura da matriz, e o filial 2, que é uma outra planilha com a mesma estrutura. Ou seja, as 3 planilhas têm que ter a mesma estrutura aqui nas linhas e aqui nas colunas. Veja aqui, ó, cafeteiras, fogões, liquidificadores, assim também é no filial 1, filial 2. E aqui nas colunas, primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Em todas elas. Somente desta forma que você consegue fazer a consolidação. Aí eu vou aqui, ó, na última planilha e vou adicionar uma outra. Vou renomear, cliquei no botão direito do mouse, renomear. Então essa vai ser a primeira consolidação. Eu vou deixar o cursor aqui. Aqui vai sair o resultado da consolidação. Vou aqui em dados, eu estou aqui em página inicial, vou em dados. Aqui, ó, consolidar. Ferramentas de dados, consolidar. Vou clicar ali e aqui tem várias opções. Eu vou usar o soma, porque eu quero somar as 3 planilhas na consolidação. Vou clicar aqui em referência. Vim aqui na primeira planilha, que é a matriz, e vou selecionar essa área aqui, ó. A área que tem os produtos, os trimestres e os valores. Pressionei o Enter, adicionar. Agora vou na segunda planilha, ele já deixou marcado igual. Vou adicionar, então ficou a matriz, filial 1. Vou na filial 2. E também vou adicionar. Então, adicionei matriz, filial 1 e filial 2. E vou fazer assim, ó, linha superior, coluna esquerda. Não vou marcar esse. O que é linha superior? Significa que eu vou trazer aquele primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. E o que é coluna da esquerda? São os produtos. Tá aqui, ó. Então, esse aqui é o resultado da consolidação. Primeiro trimestre deu 114.750. Se você somar a matriz, mais a filial 1, mais a filial 2, vai dar esse total, assim para todos. Aí eu faço aqui as fórmulas que tem lá na outra. Observa que isso daqui, ó, é um resultado por valor. Significa o seguinte, veja que está 114 mil aqui, ó. Se eu for aqui em matriz e colocar aqui, vou pôr um número bem alto, ó, 245.900. Ele não vai mudar aqui, ó. Continuou o mesmo 114.750, porque eu fiz uma consolidação por valor. Vou voltar aqui o número que estava antes. Agora eu vou criar uma outra planilha aqui ao lado dessa. Vou renomear. Vou chamá-la de consolidação 2. E vou fazer a mesma coisa. Consolidar. Lembrando que eu tenho que estar aqui em dados. Vai ser soma. Aí vou vir aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, exatamente. Adicionar, vou aqui na segunda, adicionar, e vou aqui na terceira, que é a filial 2, e vou adicionar. Vou colocar linha superior, coluna esquerda. Então, coloquei linha superior, coluna esquerda, e criar vínculos com dados de origem. Isso aqui nós não colocamos na outra. Está aqui. Vou dar 2 cliques só para aumentar aqui.
Observa que aqui também está o mesmo 114 que está aqui, ó. Aqui na consolidação 1 e aqui na consolidação 2. Vou voltar aqui em matriz e vou alterar aqui novamente para 245 mil. Veja que na consolidação 1 continua o 114.750, mas na consolidação 2 foi atualizado. Então, esta maneira que nós fizemos na consolidação 2, ela foi por referência. Isto significa que toda vez que eu alterar uma dessas planilhas que está envolvida na consolidação, a consolidação vai mudar. Diferente daqui na consolidação 1, que foi uma consolidação por valor. Veja que ele também criou uma coluna aqui. Esta coluna aqui, ele usa para manter as referências com as células aqui das planilhas. Ó. Essa daqui é da matriz. Ó. Como que eu sei? Ou melhor, essa aqui é da filial. Filial 1. Filial 2, esse aqui é da matriz. Então tem as 3 do primeiro trimestre. Aí esta soma é que dá esse resultado. Aqui eu posso deixar essa coluna escondida. Então esta forma aqui vai manter atualizados os dados toda vez que alterar qualquer dado na planilha, nas planilhas que foram consolidadas, no caso as 3 aqui. Veja que voltou a ter aquele número. Uma outra maneira seria assim. Eu vou aqui em filial 2 e vou fazer assim. Ó. Vou segurar a tecla Ctrl pressionada e vou arrastar para cá. Ó. Veja o símbolo que fez aqui. Ó. Soltei, vou renomear e vou chamar de consolidação 3. Eu venho aqui, ó, estou na consolidação 3. Então, aqui vendas em reais, vou chamar aqui de consolidado. Vou apagar apenas aqui, ó. Então, como aqui era fórmulas, ele zerou. Vou ficar com o cursor aqui no primeiro trimestre e vou fazer o consolidar. Novamente, vou em matriz, só que agora vou pegar só essa região dos dados. Por quê? Porque eu mantive a mesma estrutura de planilha. Vou adicionar, vou voltar aqui, olha, já selecionou na filial 1 a mesma faixa de células que estava na matriz. Vou adicionar, ó, matriz, filial 1, filial 2 e vou adicionar. Só que agora eu não posso marcar isso aqui. Se eu marcar isso daqui, não vai dar certo. Esta, se eu quiser manter a atualização, eu marco. Se eu não quiser, dou aqui OK e eu tenho aqui o resultado e já tenho formatado. Igual estava em cada uma dessas planilhas, matriz, filial 1 e filial 2. Então, esta é uma terceira forma. Eu gosto mais dessa terceira forma, uma vez que todas as planilhas são estruturalmente iguais. Tem os mesmos produtos aqui e as mesmas colunas aqui. Eu agora vou passar para um segundo exercício. Agora eu vou usar este arquivo de Excel chamado Consolidação 2, XLSX. Se você quiser acompanhar com esta planilha, o link para download está na descrição do vídeo e é a segunda planilha. A outra foi a primeira planilha, esta é a segunda. Eu tenho aqui matriz e tenho o resultado de 2021, também da filial 1 e também da filial 2. Vou clicar aqui para adicionar uma nova planilha e vou renomear para consolidação 1. E vou seguir o mesmo padrão de antes. Vou aqui em consolidar, que está em dados. Então aqui, ó, geralmente fica aqui na página inicial. Dados. Aqui em ferramentas de dados, consolidar. Vou na primeira planilha e vou selecionar isso daqui. Os produtos e o resultado. Aí vou adicionar. Vou na segunda planilha, que é o filial 1, também vou adicionar. E vou na terceira planilha, que é o filial 2, e vou adicionar. Tenho aqui matriz, filial 1, filial 2. Vou usar a linha superior, que são as colunas.
Quais colunas? Vai ser uma coluna matriz, outra filial 1 e outra filial 2. E a coluna esquerda são os produtos. Posso criar vínculo ou não? Vou fazer uma sem vínculo. Ok. Ele gerou isso daqui. Vou clicar aqui e dar 2 cliques assim só para ajustar a largura. Então eu tenho aqui a filial 1, a filial 2 e a matriz. Agora eu posso pôr as fórmulas. No caso eu peguei o total também, né? Não era para ter pego, mas tudo bem agora. Não deu problema. Era para pegar até aqui os refrigeradores. Essa linha aqui eu teria que fazer manualmente. Então veja que essa foi uma consolidação por valor. Se eu alterar as planilhas, esses valores não alteram, esses valores da consolidação. Porque eu fiz uma consolidação por valor. Vou fazer uma consolidação por referência. Vou clicar aqui. Criei uma nova planilha, vou renomear. Consolidação 2. Lembrando que eu tenho que ter as planilhas com a mesma estrutura. Veja que aqui é igual a aqui, que é igual a aqui. E aqui tem apenas uma coluna em cada uma delas. Então vou fazer a consolidação 2, uma consolidação por referência. Mantém aqui em dados, em ferramentas de dados, consolidar. Aqui é sempre soma, porque eu estou somando as planilhas. Aqui é em referência. Vou procurar. Quero essa, não precisa pôr o total. Adicionar. Vou aqui em filial 1, ele já está marcado de acordo com o que eu escolhi em matriz. Vou adicionar, foi a filial 1. Aqui na planilha filial 2, adicionar. Então vamos consolidar matriz, filial 1, filial 2, como soma. Vai ser uma soma que será feita. Vou selecionar linha superior, coluna esquerda e criar vínculos. Ok, é a mesma coisa. A diferença, selecionei aqui, vou dar 2 cliques aqui. Ele vai... Aqui vou reduzir, por quê? Porque quando eu faço por referência, ele cria uma fórmula. E esta soma está usando os dados que estão aqui. Tem um sinalzinho aqui de mais. Qual a vantagem de usar assim? Se eu alterar alguma coisa aqui, ó, vamos supor que aqui fosse... Vou aumentar um pouco aqui, ó. Então aqui, ó, agora é 1 milhão. Aqui, ó, 1 milhão. Aqui não, porque aqui foi por valor. Esse tipo de processo não atualiza os dados. Eu teria que fazer novamente a consolidação. Já nesse método, os dados são atualizados todas as vezes que atualizar um dado da planilha que está envolvido na consolidação. O que eu queria passar para você hoje era isso. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.